Beleza, galera? Recentemente eu fiz a resenha do livro Oficina de Casamento e deixei para tratar de um capítulo específico nesse vídeo separado, que é justamente o capítulo 14 do livro, que vai falar a respeito da crise da meia-idade. Essa crise é uma crise reservada a homens, geralmente ocorre entre 35 e 45 anos, e é ali uma crise que pode ocasionar muitos problemas e problemas graves, como o abandono da profissão, que às vezes ele suou para ter um determinada profissão, determinado status, determinada estabilidade, então ele abandona isso, aventuras conjugais e acaba com o relacionamento, acaba com o casamento, acaba com a relação com os filhos, destrói sua vida, alcoolismo, depressão, enfim, vários problemas que podem ocorrer nessa crise da meia-idade. O importante é a gente saber do que trata esse assunto e a gente não ser surpreendido, porque no capítulo o autor vai dizer que a importância de você saber do assunto e poder se preparar para enfrentar essa crise da melhor maneira possível. Ele também dá um aconselhamento para que as outras pessoas também auxiliem o homem quando ele está nessa crise da meia-idade, tanto a família quanto a igreja, enfim, todas as pessoas auxiliando aí, porque ele diz que todos os homens passarão por essa crise da meia-idade. A diferença é na intensidade. Tem uns que a intensidade é tão pequena que ele nem sente, e outros que é um pouco grave ao extremo. E aí vai depender dessa intensidade, de como essa crise é tratada. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito dela. Na meia-idade, justamente nessa idade que eu falei, dos 35 aos 45, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, o homem entra num processo de alterações biológicas, psicológicas e sociais. Na meia-idade, o homem está vivendo o período de maior pressão de sua vida. Aí ele cita alguns livros aqui que é interessante se você quiser se aprofundar no assunto. Um deles é A Vida Começa aos 40, A Revolta do Homem de Meia-Idade e, por fim, Os Homens na Crise da Meia-Idade. É um assunto pouco falado, a gente não ouve muito falando a respeito desse assunto, então é bom sim a gente se aprofundar nele. As causas da crise são várias. A principal, no entanto, é a dificuldade de lidar com as mudanças que estão ocorrendo em seu corpo e no ambiente em que vive. Às vezes, a causa está na dificuldade de conciliar suas fantasias com a realidade. Por quê? Porque lá na juventude ele fez um plano, talvez, do futuro. Falou, com 40 anos eu quero ter um aras, morar na fazenda, morar numa cobertura, ter um iate, ter isso, ter aquilo, não sei o quê. E aí ele chega nos 40 ali e ele vê que tá todo cheio de dívida, tá tudo enrolado, cheio de problema, tá ficando careca, barrigudo, o corpo já não desempenha mais o papel que desempenhava na juventude. Então essa é a pressão que ele trata nesse capítulo. Ele vai falar que o homem nessa idade ele tem pressão no trabalho, porque ele já às vezes não consegue render mais como rendia, aí corre aquele risco de ser mandado embora, aí nessa idade já não vai conseguir mais emprego, aí ele começa a trabalhar mais, aí a esposa sente falta dele em casa, os filhos não tem mais tempo, ele não tem mais tempo para os filhos, aí vem aquele monte de pressão e não conseguiu realizar os sonhos, e vem, e aí desencadeia essa crise. E os sintomas são depressão, autoimagem negativa, solidão, aventura amorosa, abandono da profissão ou emprego e outros riscos como alcoolismo como forma de escape, vadiagem pela falta de perspectiva do futuro, apostasia da fé por julgar que Deus está sendo injusto com ele. Então percebam que a crise da meia-idade ela não é a depressão. A depressão pode estar dentro da crise da meia-idade. Então, a crise da meia-idade é uma coisa um pouco maior e aí ele tem esses sintomas, como eu acabei de falar aqui. Segundo especialistas, todos os homens enfrentarão a crise da meia-idade. A diferença está na intensidade. A intensidade depende muito da preparação do homem para a crise e do tipo de ajuda que ele receber durante a crise. Aí ele vai falar um pouco sobre a preparação para você enfrentar essa crise. Ele diz que a igreja tem um papel muito importante nisso, assim como a família. Ambos têm que saber a respeito desse assunto. O homem, por sua vez, deve se preparar, principalmente conhecendo o assunto, mas também tendo uma atitude correta diante dos pequenos aborrecimentos do dia a dia, para não deixar esses pequenos aborrecimentos do dia a dia se acumularem a ponto de estourarem lá na frente. Não acumule aborrecimentos, é o que ele diz. Somos pessoas imperfeitas vivendo com pessoas imperfeitas no mundo imperfeito. A ajuda na crise. A igreja deve dar uma mão amiga e não um dedo acusador. A esposa deve compreendê-lo e tratá-lo com amor. Não deve se comportar, a esposa no caso, como mãe, conselheira nem juíza.
Abaixo de Deus, agora é muito importante isso que ele fala aqui. Abaixo de Deus, quem mais pode ajudar o homem a vencer a crise é ele mesmo. Deve deixar de ser criança e voltar a ser homem. Deve ser menos teimoso, rebelde, sentimentalista e mais racional. Essa crise é reservada aos homens. Quem enfrentar esta crise de um modo correto e receber a ajuda necessária sairá dela mais forte, mais humano, mais seguro, mais gente e mais homem. O fracasso não está na crise, mas na maneira de tratá-la. Então você perceba aqui como que é importante a gente saber desse assunto para não ser surpreendido. Então, às vezes você está aí na sua vida hoje em dia acumulando aborrecimentos e tristezas e não sei o que, acumulando e tal. Na hora que a crise pinta, você não sabe o que é, de onde está vindo, o que está acontecendo, você fica desesperado. E esse é o momento que a pessoa faz cagada. Ficou desesperado, não sabe o que está acontecendo. É diferente de você já ter uma perspectiva de que você já sabe que isso pode ocorrer e, opa, vou me precaver a respeito disso. Então você já vai tomando medidas para que você possa ir se precavendo. É interessante que eu gravei uma resenha aqui a respeito do livro O Poder da Esperança, um tempo atrás, que ele mostra algumas ferramentas de prevenção de algumas doenças emocionais aí, como depressão, como ansiedade, como estresse e tal. Então, se você não assistiu, assista esse vídeo. Eu vou ver se eu deixo o link dele aí também na descrição. E você já vai pegando algumas ferramentas ali para você ir se precavendo aí, para quando essa crise chegar, você nem perceber. Ela, passar direto, beleza? Então, mostre esse vídeo também aí para a sua esposa, para os seus familiares, independente de você estar passando ou não na crise, mas é importante que as pessoas tomem conhecimento a respeito desse assunto, que isso existe e que devemos tratá-lo da melhor maneira possível, beleza? Forte abraço e até a próxima.